Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Aqui hoje é dia 12 de agosto de 2026 e hoje eu vim gravar mais esse vídeo para vocês agora de noite, que é um horário que dá para gravar para vocês, que não barulho de moto, que não tenha muito barulho. E aqui tá em obra, eu já contei tudo isso para vocês. Então hoje eu vim gravar mais esse vídeo para vocês. Eu espero de coração que vocês gostem. Por favor, deixe um joinha para ajudar, compartilha, hype, se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Ative o sininho para todos, para que quando sair vídeos aqui no canal, vocês sejam notificados no celular de vocês. Gente, hoje eu vou contar uma história para vocês aqui real. É algo muito feliz, né? A maioria das coisas que eu conto sempre tem ali uma lembrança, mas hoje é uma coisa boa de se lembrar, uma coisa boa de contar. E eu resolvi trazer esse conteúdo de histórias de acontecimento da minha vida, da minha família, e trazer aqui em forma de vídeos de um diário aqui com vocês, por partes. E eu espero que vocês estejam gostando, porque eu tô gostando muito de fazer esse tipo de vídeo aqui. Então hoje eu vou contar para vocês um acontecimento muito legal. Mas eu tenho que começar desde o começo para vocês entender como que vai desenvolver essa história. Meus pais, quando foram morar um com o outro, eles fugiram. Eles não namoraram, não noivaram, não casaram. Na época era normal isso, fugir. E eles estão hoje, até hoje junto, graças a Deus. Né? Passaram por poucas e boas, mas graças a Deus eles estão juntos até hoje e vai ser para sempre. Eu tenho fé porque assim, o amor suporta muitas coisas, né? Quando é alguém, né, que está com você, que luta com você, então meus pais são exemplo disso, de força, de obstáculos vencidos e de coisas que somente eles viveram, suportaram um do outro, né? Lidou com muitas coisas para chegar onde eles estão hoje. E hoje eu vim contar uma história para vocês, gente, muito legal, como eu disse para vocês. Foi na época que eu trabalhava na empresa Delphi. A minha mãe tinha um sonho de se casar com meu pai, né? Se casar de noiva. Olha, já pensou, gente? Se casar de noiva. E meu pai jamais, gente. Eu já falei pra vocês num vídeo aqui que meu pai, ele andava descalço. Descalço não, perdão, gente. Ele andava de chinelo. Raramente meu pai anda de sapato. E incomoda ele. Meu pai, gente, ele nunca usou short, tá? E ele usa só calça mesmo, sabe? Calça e blusa. Aquelas de botão. Camiseta, regata. Nem pensar, meu pai. Então, acho que foi criação, assim, dos pais, sabe? Então, aí a minha mãe ficou na cabeça do meu pai. E nós já era tudo nascido. Eu, minha irmã, meu irmão. Só que meu pai tinha um problema. Meu pai, antes de se casar, de ir morar com a minha mãe, ele era casado no papel e ele não tinha se divorciado. Ele foi embora, não deu certo de divorciar. Aí, gente, o que aconteceu? A minha mãe correu atrás, deu certo de se divorciar. Depois de um tempo, aí a minha mãe queria casar, só que assim, nunca teve muita condição de ter uma festa, né? Tipo assim, um casamento, gente. O casamento ele requer muito dinheiro, mas era um sonho da minha mãe, um sonho que, nossa, um dia eu vou casar e eu quero casar e tá. Ela casou, tá, gente? Então, só que não tinha condição. Só que aí, nas cidades ali no interior de São Paulo, existia um casamento, gente, comunitário. Um casamento que casava muitas pessoas junto. Gente do céu, nesse casamento se casou a minha mãe, a minha irmã com o pai do André, na época. Nossa, minha irmã era novinha, pensa, correu atrás porque para emancipar, que fala eles, porque eles eram de menor.
E casou uma prima minha também, que eu já contei pra vocês dessa prima que um dia ela virou cristã. E as roupas dela, ela foi e me deu tudo, né? Roupa de gordinha. Eu fiquei tão feliz. Só que aí depois ela se arrependeu e não, acho que depois de uma semana, um mês, foi buscar as roupas de volta. Mas aí eu dei normal. Só que ela faleceu na época da Covid, gente. Ela teve Covid, não aguentou. É triste, mas aí eu lembro também, ela se casou nesse dia. Tá, gente, aí a minha mãe correu atrás pra minha irmã também. E aí eu trabalhava nessa firma, na Delphi. E aí, nesse dia, minha mãe casou no sábado. E nesse dia eu falei assim que eu ia sair mais cedo, que eu precisava ir no casamento da minha mãe. Olha que coisa chique. Aí, gente, aconteceu. Aí a gente foi, né? Eles se casaram numa chácara. Eu vou contar pra vocês desde o início. E naquele sábado era dia do meu pai fazer despesa, né? Despesa, vocês sabem o que que é? É a compra do mês. Meu pai recebia por mês do sítio, que é naquele sítio que eu falei pra vocês no vídeo anterior. Eles se casaram e eles moravam nesse sítio. Eu tinha uns 19 anos, gente. Vocês vê. Eu tinha 19, eu tinha 18 para 19 anos. Mais ou menos quando meus pais se casaram. Porque a minha irmã casou com 16. Era isso mesmo, gente. Minha irmã casou com quase 17 anos. Aí, gente, aí formou ali, né, aquela galera toda para se casar. E aí meu pai, né, falando para vocês que queria fazer despesa, só que meu pai gostava de uma cachaçinha, gente. Aí meu pai falou assim, vou fazer despesa, a Sônia vai vestir de noiva e depois e depois eu visto, né? Meu pai já vestiu, gente. Foi fazer despesa, sabe, de social. O rapaz do mercado que meu pai fazia a compra, que era no... Ai, eu esqueci o nome do mercado, Delbim. Ai, gente, eu esqueci o nome do mercado. Aí meu pai chegou todo social de sapato aquele dia e falou, hoje vai chover, hein, seu Zé? Onde o senhor vai indo? Eu vou indo casar. Os outros não acreditavam, né? Casar? Hoje eu vou casar. Aí o meu pai bebeu, né? Bebi umas pinguinhas aqui, outra ali. Aí meu pai chegou no casamento, gente. A minha mãe já tava lá dentro do negócio, porque vocês entraram numa casa. Então eles já saíam com o seu par, né? E aí tinha um padre para abençoar, um pastor. E já tinha a galera que fazia o civil. Gente, era a coisa mais legal, sabe? E tudo gratuito, gente. Tudo proporcionado pela prefeitura, né? E tinha alguém que ajudava também, que patrocinava aquelas coisas. E aí, minha mãe, cadê teu pai, Marília? E aí, gente, meu pai, cadê meu pai? A minha mãe lá e o casamento pra acontecer e nada do meu pai. Minha mãe, gente, coisa mais bonita, de noiva com um buquê, sabe? A minha irmã também. Falei, ai, vocês estão tão chique, tão bonitas. E aí minha mãe, eu vou casar, mas eu vou casar agora. Cadê teu pai que foi fazer compra e não voltou? Aí a gente foi procurar meu pai, é minha tia. E procuro meu pai nada, meu pai, gente, aonde meu pai tava sentado? Sabe aonde, gente? Aonde? Tá a galera do casamento esperando os noivos. Meu pai tá sentado lá. Eu falei assim, ô pai, aí não é seu lugar, não, pai. Meu pai é lá dentro, lá pra cá. Vou entrar ali pra casar. Ah, tá. Eu achei que a sua mãe ia chegar aqui, nós ia. Gente, foi muito engraçado. Aí meu pai entrou, aí a minha mãe, né? Minha mãe, ela é muito engraçada também, gente. Minha mãe ela é mais comunicativa que meu pai, sabe? Meu pai só era um pouquinho comunicativo quando ele... Mas hoje, graças a Deus, quando eu falo pra vocês, assim, ele gostava de um médio, final de mês, assim, sabe? Aí a minha mãe, teu pai bebeu, tá um cheiro forte, dá uma bala pra ele. Minha mãe, se riscar fogo, pega fogo. Eu falei, não é pra tanto, né, mãe? Aí eles entraram assim. Gente, a única coisa que incomodou que eu achei lá, os mosquitos. Muito mosquito. Gente, o mosquito tava levando quase os noivos, as noivas pro ar, assim. Aí eles entraram, foi tão emocionante, sabe? Foi muito bonito, gente, o casamento da minha mãe, da minha irmã também. Não deu certo, a minha irmã, né? Depois houve toda a separação, assim que ela engravidou do André.
Mas, gente, foi muito lindo, muito mesmo. Era uma chácara que tinha várias mangueiras. Então, eles colocaram um tapete vermelho, pensa numa coisa muito bonita, muito elaborada, muito caprichosa, assim, para as pessoas que não têm condição se sentir mesmo num dia especial. Minha mãe se sentiu, né, casou com meu pai na igreja, né, que os padres, os pastores deu a bênção, e também ali acontecia já o, o como que fala? O cartório lá junto, sabe? Assinava, já saía casado no cartório. Gente, coisa mais bonita, assim, sabe? Aí eu tava aqui lembrando, eu ia contar uma coisa pra vocês, eu lembrei disso. Minha mãe chorou, né? Minha mãe sempre teve esse sonho, assim, de se casar, mas meu pai era casado quando. É casado no papel, gente, porque fazia muito tempo que meu pai já era separado da primeira esposa dele. Então, aí deu certo, sabe? Foi a coisa mais bonita. Minha mãe veio contente embora. Aí eles vieram embora com a perua da despesa. Minha mãe de noiva dentro da perua da despesa, gente. Porque assim, não tinha carro, não tinha nada. Aí eles foram embora. Aí tiraram as roupas, vida que segue, gente. A minha mãe realizou o sonho dela. Ai, gente, assim, é muito legal contar. Porque parece que a gente tá revivendo, né? Aí eu era aquela uma assim, ó. Eu sou aquela uma da família que faz tudo pra dar certo. Tipo, fiquei procurando meu pai, a mamãe nervosa, falava assim, mãe, calma que vai dar certo. A minha irmã também, preocupada. E, gente, uma coisa que eu tenho que elogiar desse dia, né? Aí eu vou falar assim, ah, mas a gorda, claro que vai pensar em coisa de comer. Não é não, gente. Mas é admirável a preparação do bolo. O bolo, gente, não foi cortado assim, aquele bolão, né? Mas eles cortaram e fizeram o preparo dentro daquele alumínio. Então foi um pedaço de bolo para todo mundo de verdade. E, gente, eu nunca esqueço o gosto, a textura, o sabor desse bolo até hoje na minha vida. E olha que eu tenho 37 anos e eu tinha ali uns 18 para 19 anos quando aconteceu o casamento da minha mãe e da minha irmã também. E eu nunca vou esquecer o sabor do bolo. Você já tá até comentando com alguém isso daí. E aí. É... aí a minha prima também. Ela se casou nessa uma que eu falei pra vocês. Então aí nesse dia casou muitas pessoas, né? Então uma delas era essa prima minha. Ela casou com um rapaz, nossa, um rapaz muito vergonhoso, gente, muito mesmo. Não, nem olhava assim pra cara da gente. Olhava pro chão e falava assim, não vejo a hora de ir embora. Porque, tipo assim, tem gente que tem seu jeito, né? Então, ali foi realizado muitos sonhos de muitas noivas, né? Se casar, né? Talvez no civil, né? Na lei do homem, para que ande nas coisas certas de Deus também. Mas foi muito legal, porque naquele dia a gente aconteceu muitas coisas comigo também, tá? Eu fui na festa, comi manga na chácara, levamos mudinha de flor embora, porque tinha umas folhagens bonitas. Minha mãe foi embora, sabe? Minha mãe não gostava, era uma loucura. Minha mãe é uma loucura por causa de flor, gente. Então minha mãe foi embora com as flores, com a noiva, né? Eu falei assim, mãe do céu. E eu ajudando, né? Eu era aquela uma que ajudava. E aí, gente, nossa, foi muito legal. Aí, né, nós saímos embora de perua de despesa. Aí chegou lá, eu falei assim, mãe, você tá feliz? Ela falou assim, nossa, muito feliz. E o pai, super! Tô comendo mosquito até agora. E ficou marcado, assim, gente. Meu pai lá, gente, meu pai lá onde tava o povo da festa, sabe, do casamento. Onde os convidados ficam sentando. O noivo no meio dos convidados, meu logo meu pai vê a minha mãe entrando. Eu assim, se eu vejo sua mãe entrando, eu entrava também. Eu falei assim, pai, tinha que entrar de dentro da chácara. Não é que nem um casamento que a noiva entra e entrava junto, tudo junto, que não uma quadrilha, sabe, gente? Sabe uma quadrilha junina? Era igualzinho, assim, entrando. Ficava bonito, sabe? Eu, assim, uma boa lembrança. Então, gente, é isso. Eu queria contar isso pra vocês, que ficou marcado. Foi um dia muito especial pra minha mãe. O meu pai também, mas mais pra minha mãe, porque eu acho que o sonho de se casar, de casamento, é mais do lado da mulher. Também do lado do homem, mas eu acho que vem mais do lado da mulher, né? Então, tchau, gente.